Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 81,35. Inclusive, é o título do vídeo, né? Este é um fundo de alto risco, contudo, eu tenho ele no meu portfólio. Eu sou conflitado, então, bastante cuidado, que tudo que eu falar aqui, eu falo não só porque eu gosto do fundo. Eu tenho, mas já estou antecipando. É um fundo de alto risco, pode haver problemas aí. Então, cuidado se você decidir por ter esse ativo. Contudo, principalmente em razão da queda recente do fundo, eu optei por aumentar minha posição no fundo aí. Esse é um fundo que entregou de dividendo nos últimos 12 meses 16%, vem sendo negociado a um PVP de 0,79, ou seja, ele está com 21% de desconto. Apesar da queda na sua cotação, a liquidez ainda está alta, ele vem negociando quase 2 milhões por dia, e é um fundo que vem atualmente de uma variação negativa de 2,15%. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo de base R$100. Então, durante um período em que o mercado estava, pouco depois da situação pandêmica, vinha com inflação altíssima, uma situação totalmente descontrolada, esse fundo chegou a entregar dividendos muito altos, muito fora da realidade. Com isso, durante um período, esse fundo chegou a ser negociado muito acima do seu valor. Então, nesse momento aqui, o pessoal era irracional, chegou a ter o fundo ali, 120, 140, e ele tinha dificuldades de descer. E aí, durante o ano de 2022, todos os fundos de papel caíram, todos, sem exceção. E esse fundo também sofreu desse fenômeno. Apesar de que os impactos nele foram realmente acontecer no final de 2022. Então, nesse período, o fundo volta ao seu valor patrimonial. Passado um pouco de 2022, o início de 2023, ele tem as suas primeiras quedas, sendo negociado ali a 90, volta ao valor patrimonial ali mais ou menos no meio do ano, em junho de 2023. Posteriormente ali, ele veio a cair no final do ano, chegando inclusive próximos a R$80. O fundo esboça uma recuperação próximo aos 90, mas agora ele volta novamente nesse movimento de queda. Com essa última queda recente, esse picozinho aqui que houve, eu optei por comprar mais uma cota dele aí, para fazer com que o patrimônio da carteira pública do canal voltasse ao limite de exposição que eu quero ter nesse ativo. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê algumas informações, o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um mandato híbrido, ele é de outros segmentos, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que tem atualmente 85 mil cotistas, mas o número de cotistas vem caindo. Preocupação com fundos de high yield, apesar de ainda não ter acontecido algo gravíssimo no fundo, né? O medo que circunda é o que já aconteceu no HCTR, DEVA e tal, acabar acontecendo nesse fundo aqui também. Então eu até entendo o receio e o medo dos investidores, né? E o fundo vem vendo, mesmo que de forma tímida, mas sim tem tido uma diminuição do número de cotistas. Isso eu vou mostrar para vocês lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta atualmente com mais de 11 milhões de cotas emitidas a mercado. Ele vale atualmente R$ 102 e tem um valor de mercado de 1 bilhão e 200 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1,03. Também o fundo vem entregando um dividendo relativamente baixo para que o mercado considere ser um bom yield. Esse é outro fator que corrobora para que o mercado derrube a cota do fundo, para que aí com uma cota mais baixa esse dividendo passe a ser atrativo. Continuando aqui, a gente vê agora sobre o yield médio do fundo e aquilo que eu falei para vocês. Durante aqueles momentos lá de o fundo, mesmo ele caro, ele chegou a entregar aqui 1,5%, 1,25%, quase 2%, quase 2,5%, no momento que a cota estava sendo negociada a R$ 140. Então isso aqui, durante um período, atraiu muita gente que estava atrás só dos dividendos. Eu acho sim que os dividendos é um critério importante a ser analisado, afinal de contas, é por aí que a gente vai ser remunerado, né? Mas se você adquirir qualquer que seja o ativo financeiro, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, ou até mesmo uma renda fixa, mas se você adquirir isso sem entender a dinâmica desse ativo, sem entender como que é um ativo que vai te remunerar, você por vezes vai se desiludir. Por quê?
Quem compra renda fixa hoje, principalmente, vamos supor, Tesouro Direto, tá? Esse Selic direto. E compra achando que ele vai se manter a 13,75%, já vai quebrando a cara. Atualmente está em 10,5%. E, né, se as coisas normalizassem, o mais comum é que essa Selic caísse para 8%, 7%, 6%. Já teve momentos até de exagero, mas porque exigia medidas urgentes, que durante a pandemia a Selic caiu para 2%, em taxas quase nunca vistas, né? Então, imagina essa pessoa que comprou achando que ia receber 13, em algum momento estava 2. Então tem que entender a dinâmica daquilo que ele está investindo para depois não acabar se frustrando. Atualmente, o yield médio do fundo, principalmente em razão da cotação estar depreciada, né, vem se mantendo na casa de mais ou menos 1,20%, 1,25%. Nominalmente dizendo, hoje os dividendos do fundo agora estão mais estabilizados ali próximos de R$1, mas ele estava entregando ali algo na casa de 1,20, 1,30, 1,40 recentemente, né? Nominalmente aqui a gente vê as últimas entregas do fundo, então o fundo vem caindo seus rendimentos, ele estava entregando de um ano para cá, né? Mais ou menos 1,17, 1,18, 1,10, 1,13, e aí 1,5, 1,10, 1,2, e no dia 28 de junho, o fundo vai pagar no dia 12 de julho R$1,03. Como os nossos vídeos aqui eu gravo antecipadamente, principalmente para os membros terem acesso antecipado, quando esse vídeo aqui for ao ar, provavelmente já vai ter sido pago esse valor aqui de R$1,03. Continuando no site, a gente vê aqui a rentabilidade do fundo. Então esse fundo, ele tem mais ou menos 4 anos de existência. Então aqui, nesse gráfico, ele está perdendo 1 ano de rentabilidade. Então tem que levar isso em consideração. Mas, mesmo com 1 ano de diferença, por vários e vários momentos, o fundo teve uma rentabilidade muito superior até ao IDIV, que é um índice bem difícil de se bater, que é o índice de dividendos das ações. Recentemente, com essa queda do fundo, né, principalmente nos últimos meses, ele vem perdendo até para a Selic, mas lembrando que ele está com 1 ano a menos de rentabilidade. Aqui, com 1 ou 2 distribuições que o fundo fizer e ele voltar a subir um pouquinho, ele já rompe essa barreira da Selic com muita facilidade. Então, atualmente, com 1 ano a menos, ele vem com 40% de rentabilidade, o CDI do período 47%, com 1 ano a mais, né? O IPCA 32%, o IFIX 25%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem com 56% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação nos ajuda imensamente. O nosso canal também conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, é um valor barato e irrisório, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Tornando-se membro, você vai nos apoiar imensamente. Mas, além de todo apoio e ajuda, você vai ter acesso antecipado a vídeos, novamente reforçando que esses vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Lembrando que atualmente eu só estou atendendo pedidos de membros ou de quem é inscrito publicamente no canal. Tem que ter aquele símbolozinho vermelho do YouTube lá no seu nome. Então, como é que funciona a nossa planilha de controle financeiro? Ela é um ótimo produto, ela tem muitas funcionalidades e vai te ajudar muito no controle dos seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Esse ano eu consegui fazer a declaração mais rápida da minha vida e, além do mais, eu já até recebi a restituição porque eu entreguei muito rápido a declaração. Com assertividade, sem problemas, né? Então, essa planilha te ajuda muito nesse sentido. Além do mais, ela te ajuda até no poder decisório de quais ativos investir. Compre a planilha, porque ela é um ótimo produto, barato, acessível, e vocês ainda vão estar nos apoiando financeiramente também, é uma ótima ajuda. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com um conteúdo muito agregador, que deve ajudar bastante vocês aí. E o principal é que você comprando esses e-books aí, vocês também nos apoiam financeiramente. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, o Vander, que renovou o clube de membros, o Altran, que tornou membro recente aí, e o Anderson, que também renovou o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas e vocês são imprescindíveis aí pra gente continuar fazendo nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Nós estamos prestando um serviço aí de consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, te ajudando aí na sua montagem de ativos aí. Caso você precise desse serviço, mande uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Só reforçando, tá?
que nós não fazemos indicação de ativos, eu apenas mostro o meu jeito de investir, a minha tese, a forma como eu faço, né? E mostro e te ajudo você também investir seguindo mais ou menos a forma como eu penso. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. O que eu aconselho vocês, tá? O que acontece? O que eu acredito que vocês devam fazer? Se você tem algum ativo no seu portfólio, muitos gestores atualmente, eles têm feito call, né? Ou um vídeo ao vivo no YouTube, mostrando o resultado dos seus ativos. Então, eu já acompanho alguns, eu vou ver se eu coloco todos os ativos do meu portfólio e quero ver se eu começo a pegar essas informações ao vivo, porque aí os gestores são sabatinados, eles respondem perguntas, dúvidas e tal, sabe? É interessante para você ver. Durante essa última chamada ao vivo que eles fizeram, foi questionado o porquê da demora do relatório gerencial. Nós já estamos em julho e o relatório aqui, ó, é abril referente a maio, sabe? Eles deram justificativa, apesar de eu não concordar tanto, porque anteriormente eles conseguiam entregar bem lindo o relatório gerencial. Então, atualmente, acho que em razão das problemáticas que o fundo vem enfrentando, as dificuldades, sabe? Eles estão tendo que demorar um pouco mais, porque as informações estão demorando um pouco mais para chegar. Mas, apesar de toda a pressão, de toda a dificuldade, eu não vejo na gestão, pelo menos não até aqui, um acovardamento como a gente viu em algumas gestoras problemáticas aí do mercado. Então, é interessante, ó, eles fazem lives de resultado no YouTube. Se vocês tiverem interesse, marca o canal lá, porque vocês vão estar sempre vendo. Eu vejo atualmente deles, do pessoal da Iridium, e vejo também do pessoal da Sequoia, do SEQR11. Mas eu pretendo começar a acompanhar de outras gestoras também. Então aqui a gente vê sobre taxas, né? Naquele site lá, geralmente parece que eles só pegam taxas de administração. Então esse fundo aqui, ó, cobra 0,25, mas note que ele cobra também 0,95. Então, ó, por taxas, esse é um fundo careiro. Ele cobra 1,20 de taxa, mais performance se bater IPCA mais 7. Então, taxa é cara desse fundo. Só que isso aqui, para mim, ó, não vale de nada. Por quê? A gente vê fundos aqui que, às vezes, a taxa do fundo é de 0,6, é de 0,75, que são taxas que você olha para ela, poxa, nossa, que fundo bom, taxas baratas. Mas, na prática, você vai ver um absurdo isso aqui, ó. Então, há muito tempo, o que eu faço é ver, na prática, o que as despesas do fundo realmente representam frente às receitas. Porque aí a gente vê na prática, percentualmente, o quanto está indo para o Bolsa Gestão. Para mim, isso é muito melhor do que esse tipo de taxa que a gente olha aqui e, no final das contas, isso aqui para mim não tem representatividade. Então vamos lá, ó. Aqui a gestão fala o seguinte, dada a impossibilidade momentânea de efetuar novas ofertas, e eles nunca fizeram ofertas abaixo do valor patrimonial, então eles não pretendem fazer, eles estão com restrição de caixa para investir nas operações do portfólio e em novas operações. Então isso é uma das dificuldades, inclusive, que afetaram lá o HCTR, Devo, Versalhes, etc. Por quê? Este é um fundo que ele tem alto retorno, então ele tem alto risco. Ele investe em desenvolvimento. E desenvolvimento é o seguinte, você tem que continuar investindo, injetando dinheiro ali nas obras, etc. E aí, com a finalização das obras, caso ela seja realizada direitinho e venda da forma como eles planejaram, eles têm um alto retorno ali. Mas, como agora está passando por dificuldade, essa dificuldade de ficar injetando dinheiro, que é um dos problemas que o fundo vem enfrentando. Aqui ele fala um pouco sobre o FDIC Residence, a gente vai ler isso aqui lá na parte de risco. A gestão mantém seu foco nas obras do portfólio, os empreendimentos, Augustier, Barbosa e a primeira fase do Mar à Vista já estão em fase de obras. Com o início dos ligamentos de empreendimentos verticais, o fundo entrará numa nova realidade de fluxo de caixa. Então essa parte já está no final e agora provavelmente o fundo só vai começar a receber frutos disso. E as operações de risco de equity, o que é isso? Ele é sócio aqui do que ele está desenvolvendo. Então ele tem risco do próprio negócio. Permanecem com bom desempenho de vendas. Eventual limitação comercial se deve ao ritmo de obras que poderão ser aceleradas tão logo o fundo dependa de um fundo comece a receber mais. Então isso aqui, ó, trazendo resultado positivo, vai ajudar até ele acelerar as obras dessas equities aí. Então, ele tem trazido alguns resultados positivos, ó, que está começando a vender bem aqui, alguns dessas equities, né? A questão lá de Paulo Afonso, que é um dos, entre aspas, problemas do fundo, ele está atravancado com a carniça da prefeitura. Então, eles estão dependendo, lá em Nova Souza, na verdade, ó, estão dependendo de conseguir esse tal de TVO para que eles comecem a relançar os seus ativos. Aqui eles falam que no cenário macro, eles seguem da mesma perspectiva, então seguem preocupados para reduzir o risco das obras, porque eles acham que vai vir uma inflação brusca aí,
Então eles querem estar do lado de receber e não do lado de gastar no questão de inflação. Continuando aqui, eu vou passar um pouco mais rápido nessas partes. Aqui ele mostra o que ele comprou recentemente de CRIs e de debêntures, alguns destaques que a gente até já viu. Continuando aqui, a gente vê a DRE do Fundo Demonstrativo de Resultado de Exercício. E aqui em abril, o fundo receitou 14 milhões e teve de despesas 1.153.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os últimos 12 meses aqui, ó, e a gente vai pegar o que essas despesas representaram frente às receitas. Tem até 1 milhão aqui de despesas, que são outras, que eu vou considerar como se isso aqui fosse taxa de performance. Então vamos ver na prática se aqueles 1,20 mais performance é algo que afeta muito o fundo. Ó. 13.632.000. Isso aqui vezes 100, dividido por 182 milhões, 143.000. Então as despesas do fundo estão em 7,48%. Muito abaixo de outras gestoras que teoricamente têm taxas menores. O fundo, de um tempo para cá, ó, vem sempre fazendo reservas de caixa. Ó. Ele não fez em maio do ano passado, mas ó, reserva, usou reserva. Que, aliás, ele comeu a reserva e esse negativo é porque ele fez. Ó, reserva. Ele vem fazendo reservas aí já há um bom tempo. Então essas reservas aí que ele vai e começa a usar nesses empreendimentos que ele precisa reaplicar. Então note que o fundo, se ele fizesse distribuição igual muitos ou a maioria dos fundos imobiliários de papel fazem, ele hoje teria capacidade de distribuir, ó, 1,40 bruto, tira as despesas de 16 centavos, ele conseguiria estar distribuindo hoje, se fosse o caso, R$1,24. Muitos fundos distribuem R$1,24. Aqui ele gerou o resultado de 1,40, mas nem tudo transitou pelo caixa. O que passou pelo caixa foi 1,26, tirou as despesas. Lá nesse mês de abril, para pagar em maio, ele pagou 1,10. A gente viu que maio para junho e junho para julho já caiu mais esse valor pago, né? Mas o fundo mostra que ele tem 79 centavos de resultado acruado e em algum momento, se eles venderem no mercado secundário ou quando isso aqui transitar pelo caixa, é dinheiro que em algum momento vai destravar. Ele tem quase 80 centavos de reserva a distribuir. Continuando aqui, a gente vê a distribuição dos dividendos, que ele vem caindo, né? O yield médio também vem se mantendo. E aqui a gente vê o seguinte, o que eu falei sobre número de cotistas. A gente vê que a liquidez do fundo vem lateralizada com uma certa queda. E o número de cotistas, que já chegou a ser 93 mil cotistas, 93.600, atualmente está em 86 mil. Vem com tendência de queda. Muito disso, o pessoal acha que está extrapolando para esse fundo problemas que estão acontecendo em outros, né? Por enquanto, tem situações de atenção nesse fundo, mas eu não vejo como sendo nada grave. Aqui a gente vê as captações que o fundo fez. Então ele vinha crescendo num ritmo acelerado. Ele nasceu com 30 milhões, captou 45, depois dobrou para mais 90, depois 200, 190, 400 milhões. E aí a última captação foi bem frustrada. Eles não tiveram tanto sucesso. Acredito eu que esse fundo, voltando ao seu VP, eles já vão fazer uma chamada de subscrição bem rápida. Eu acho que eles vão tentar captar mais recursos e eu até vejo isso de forma positiva. Atualmente o fundo conta com 37 operações em 14 estados distintos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comenta no canal aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas, mas que pra gente ajuda muito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar na nossa meta. Comenta para nós o que você acha a respeito desse fundo. Atualmente, o que a gente vê nos grupos do Telegram ou nos comentários do YouTube é que agora high yield não presta, high yield nunca mais, Deus me livre, vendi todos os meus high yields. High yield, alto retorno, mas alto risco. Então é normal que eles estejam passando por esse momento. Com uma possível disparada de inflação, os high yields tendem a voltar a entregar um valor altíssimo aí. Então, eu não acho que você tem que ter só uma classe de ativos. Tinha um momento, tá? Que as pessoas ficavam com besteira. Eu só invisto em fundo de papel porque paga muito. E atualmente o que você vê é essas pessoas que são doidas, que só quer uma coisa, só uma coisa presta. Aí acontece os fenômenos aí. Ah, não, vendi todos os meus fundos de papel. Agora eu só tenho fundo de tijolo. Ah, não, eu saí de fundo imobiliário porque essa classe não presta. Ah, não, eu não invisto mais na bolsa porque é só desilusão. Poxa, eu acho que as pessoas entram com expectativa errada e depois acabam se frustrando, né? Enfim, como eu já antecipei, eu tenho esse fundo, eu sou conflitado, eu gosto do fundo da gestão,
apesar de umas situações ou outras que eu não gosto, essa demora no relatório e tudo, para mim a justificativa deles não valeu, sabe? Mas, no geral, eu estou satisfeito com o fundo. Eu entendo que nada vai pagar sempre muito pro resto da vida. São ciclos de mercado. Eu tava vendo um vídeo recente, teve momentos aí, vou fazer uma comparativa entre Banco Brasil e Bradesco. Atualmente o Banco Brasil é o bambambam. Tem um ROI alto, ou seja, ele tem um retorno, uma lucratividade alta. O ROI dele hoje está mais de 20%, mas poucos anos atrás o ROI do Banco do Brasil era 8%. E atualmente o Banco Bradesco está com ROI de 8%, mas recentemente o seu ROI era 16%. Então, é aquela história do mundo gira. O que está em cima pode vir para baixo e o que está embaixo pode vir para cima. É ciclos de mercado. Então, de novo, gosto do fundo, acho um bom fundo, muito, muito, muito arriscado, mas gosto de ter ativos também arriscados no meu portfólio. O fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, nem que você deva ter. Isso não é, em nenhuma hipótese, indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Soltei um vídeo recente lá sobre a problemática de uma possível taxação dos dividendos, na verdade, uma taxação indireta aí dos fundos imobiliários. Sugiro que você assista. Provavelmente, quando esse vídeo aqui for ao ar, isso já pode até ter esfriado. Mas, vá lá no canal Mu Notícias, nos ajude. A nossa meta de chegar a 50 inscritos foi batida, né? Agora a nossa próxima meta é chegar aos 100, até que a gente finalmente consiga chegar aos 1.000 inscritos aí. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Gostaria de reforçar o recadinho do início do vídeo. Se você estiver precisando de ajuda para análise, né, mentoria, consultoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Eu apenas mostro o meu jeito de investir e eu não faço indicação de ativos. Aqui agora nós estamos dentro da carteira do ativo, dos seus ativos internos. Se fosse coisa de um ano atrás, esses percentuais aqui, ó, de 10% de exposição, eu acharia algo totalmente normal. Hoje eu sou um pouco mais criterioso. Para mim, as exposições deveriam estar na casa de 7, 8%. Então, hoje é muito mais normal isso aqui, tá? Porque esse fundo já teve concentrações de 20%, 30% em um único devedor. Então, hoje, 10% é algo até aceitável, não é nada fora do normal. Muitos fundos são nesse sentido. Mas, um dos pontos que eu gostaria que esse fundo crescesse muito é justamente para que isso aqui fosse pulverizado, né? Para que isso representasse menos do patrimônio do fundo. E caso acontecesse algo, isso impactasse menos no fundo aí. Então, aqui a gente vê todos os devedores do fundo. Qualquer coisa que você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte aí com atenção. Continuando no relatório, aqui ele fala nos produtos de risco. Então eu vou falar bem rápido. Aqui, ó, Imoguia. Estamos finalizando a transição do CRI para uma cessão direta dos recebíveis do fundo, o que reduzirá substancialmente o custo da estrutura e sana a operação por completo. Então essa é uma operação que está passando por dificuldade. O Residence Club. O destaque positivo da operação segue sendo força comercial e resiliência da carteira, com centenas de novos contratos sendo vendidos mensalmente, a manutenção da venda líquida positiva. A companhia está muito próxima de obter investimento para o empreendimento de Ilha do Sol, tornando possível a aceleração da obra e uma mudança substancial na exposição do fluxo de caixa da operação. Na Bilec, os esforços comerciais começam a surtir efeito no empreendimento, fazendo com que o empreendimento tivesse venda líquida positiva. Vou continuar falando mais aqui, ó. Bem resumidamente. Aqui, ó, Crystal Residence. A gestão, dentro de sua estratégia de alocação, decidiu por não aportar mais no empreendimento por conta da avaliação da atividade econômica na região. E aqui mais, ó, o Pacto Urbanismo. A nova curva de amortização já foi incluída no ativo e a curva reflete o momento atual da carteira. Dessa forma, traz de forma mais assertiva os valores e recebimentos mensais. O Olimpo. A proposta encaminhada pelo empreendedor foi aceita pela maioria dos cotistas. Dessa forma, teremos um prazo para início das amortizações que serão parceladas até o final de 2024. Então, são todos ativos que vêm passando por dificuldade dentro do portfólio. Aqui a gente vê a estruturação da carteira como não mudou muito. Veja os vídeos anteriores, tá? Para que o vídeo não ficar muito longo, tá igualzinho era anteriormente. Aqui a gente vê os indexadores do fundo. Hoje, ele tem ali 84% do seu portfólio em IPCA, uma média de IPCA mais 13%. Ele tem 4,3% a IGPM mais 11%, e ele tem 11% a CDI, uma média de CDI mais 10%. Ou seja, gente, não seja inocente. IPCA mais 13%, IGPM mais 11%, CDI mais 10%, são taxas altíssimas.
Então, se o fundo tem taxa alta, o risco é muito alto. Mas o fundo tem praticamente todo o seu portfólio com proteção contra deflação. Que a gente vê sobre o LTV do fundo, e aqui a gente vê que hoje, em média, 85% das obras do fundo estão ali próximas de 100%, né? Ele está com bastante obras concluídas. Então, essas obras que estão mais no início é o que trazem mais risco para o portfólio do fundo aí. Aqui ele mostra um relatório deles, e o que me chama mais atenção é o seguinte: se o fundo, se acontecesse uma situação de ficar com deflação ou inflação zerada, o fundo conseguiria distribuir ali R$1. Ou seja, atualmente, o fundo vem distribuindo bem próximo do mínimo que seria ali o que ele distribuiria. E aqui mais abaixo a gente entra nos ativos do portfólio. Essa é uma das partes mais importantes de todos os relatórios. É aqui no final você consegue saber um pouquinho mais a respeito dos devedores do fundo, né? Então aqui, ó, Residencial Vertical Atmosfera. Isso aqui fica em Ubatuba, São Paulo. Eles emprestaram dinheiro aqui, a IPCA mais 11, é 40 milhões aí. O que foi dado de garantia quando do empréstimo do dinheiro? Cessão fiduciária de recebíveis de apartamentos vendidos do estoque. Alienação fiduciária de cotas da SPE. Fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios e tal. Então, aqui são as garantias que foram dadas. E aí você chega à sua conclusão para saber se são garantias sólidas ou não, o que você acha dessas garantias na sua opinião, né? Enfim, sugiro que se você quiser se posicionar no fundo, se você tem um fundo, essa é uma das partes que você tem que dar mais atenção e dar uma estudada aí, porque afinal de contas é aqui onde você está colocando o seu dinheiro a risco, né? Enfim, essa é uma das partes mais importantes da minha humilde opinião. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.